peço desculpas porque havia preparado, assim como boa parte de vocês, a apresentação e encaminhado ainda na semana passada, mas tivemos esse probleminha técnico. Eu vou seguir aqui pelo celular para servir como roteiro ou como guião, como os portugueses preferem. E começo com uma observação também que não estava nos slides. Acho que nunca vi um evento que não fosse sobre defensoria pública, em que se discutisse tanto defensoria pública. Fico muito contente, particularmente. Mas vou seguir também, até para não ser repetitivo em relação ao colega, vou seguir um roteiro um pouco diferente, até também tomando em consideração que é um evento, é um painel que envolve educação em geral, e nem todos necessariamente estão familiarizados com as discussões envolvendo a Defensoria Pública brasileira. Bueno, a pesquisa que eu desenvolvo, eu sou doutorando pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, no doutorado em Educação, e estou como pesquisador visitante aqui no CES, aqui em Coimbra, e a minha pesquisa se insere na lógica decolonial, vinculada às epistemologias do Sul, enfim, que é protagonizado principalmente pelo professor Boaventura, mas toda uma tradição que se desenvolve aqui em Coimbra. E o ponto de partida da minha pesquisa é esse. Então, a preocupação inicial é a articulação, digamos, de 3 termos, né? Poder, saber e colonialidade. Eu penso que isso é bastante interessante no caso brasileiro, em especial quando a gente vincula a questão de acesso à justiça, porque é recorrente nos estudos em educação. A gente tem no Brasil, particularmente, Paulo Freire, tratar a questão da colonialidade do saber como uma questão bastante problemática, que rende uma série de discussões, e a gente vincular a questão da colonialidade do poder na perspectiva de acesso à justiça, porque o sistema institucional brasileiro como um todo se forjou a espelho do sistema português, com as naturais distorções que todo espelho tem, né? Então, se transportou para a nossa realidade, bastante distinta historicamente, se misturou com quase 300 anos de escravidão, por mais 200 se fez de conta que nada disso aconteceu, e hoje a gente tem um sistema de justiça que, além de desigual, de tudo que o colega já mencionou, é um sistema de justiça racista em todas as suas dimensões. Então, o ponto de partida é esse, né? E o que a gente trabalha, o que eu tenho trabalhado a partir disso? Tenho trabalhado essa tentativa de articulação entre poder, entre instituições, entre conhecimento, vinculando a institucionalidade da Defensoria Pública, que me parece a instituição mais promissora no cenário brasileiro, tanto por ser talvez a única instituição no cenário brasileiro que a gente não tentou copiar de ninguém, e talvez por isso também cause um tamanho estranhamento, porque se não existe na Europa e não existe nos Estados Unidos, isso não existe, e essa é a mentalidade, essa é a herança colonial que nos foi legada. Então, é um esforço bastante interessante. Como eu disse, como suponho que nem todos estão familiarizados, a Defensoria Pública, como mencionou o colega, é a instituição encarregada de prestar assistência jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso é uma discussão bastante longa e que não convém trazer aqui, mas como foi mencionado. Todas as formas de vulnerabilidade, seja em razão de gênero, em razão de raça, em razão de condições econômicas, ou em razão de uma circunstância específica, momentânea, que a pessoa está submetida, como uma questão de violência doméstica, algo nesse sentido. E qual é a relação com a educação em direitos, né, além da questão retórica? A gente tem uma relação legal, a legislação impõe à Defensoria Pública como uma função sua, para além de processar as pessoas, de representar em juízo, de tentar fazer um acordo, também essa difícil e incerta missão de educar em direitos, de conscientizar a respeito da funcionalidade do sistema de justiça. Na perspectiva que eu trabalho, fiel a essa tradição decolonial, a educação em direitos ela é compreendida não só numa ideia de educação em direitos humanos, como uma reprodução daqueles cânones, né, tradicionais dos direitos humanos, mas sim numa perspectiva de pluralismo jurídico. Isso traz o quê?
traz uma ideia um pouco freiriana de se pensar o direito não só como uma coisa estática, como a lei, mas sim como uma dinâmica que está na vida das pessoas. Como o colega mencionou, as pessoas não têm conhecimento do direito institucional, mas elas têm alguma coisa que rege a conduta delas, elas têm alguma postura, elas têm algo internalizado quando elas se separam, se divorciam, alguma coisa elas fazem a partir disso. E a gente tem que acolher isso como um direito que é forjado, enfim, na população, em especial nessa população que é esquecida numa sociedade tão desigual como a nossa. Então, a educação em direitos, na nossa perspectiva, é a ideia de não só de transmissão do conhecimento, mas sim de inserir a pessoa que é atendida pela Defensoria Pública na linguagem de poder que é trazida pelo direito institucional, dando a ela noções das possibilidades do sistema jurídico, que são muitas e é historicamente sonegado a elas, mas também dos limites dessa institucionalidade, para que também perceba que o direito não é a solução para todos os seus problemas e não irá resolver, o direito enquanto instituição, né, não irá resolver toda a sua vida. Então, hoje não é o dia dos dispositivos eletrônicos, porque fechou sozinho aqui. Mas, enfim. E isso é o que possibilita, na nossa perspectiva, a gente pensar, respondendo a uma tradicional pergunta de um artigo de 2003 do professor Boaventura, em que ele indagava se pode o direito ser emancipatório, eu me pergunto se pode a educação em direito ser emancipatória. E respondo que a depender, sim. A depender do quê? A depender do entendimento por parte do profissional do direito, né, em especial daqueles que integram a Defensoria Pública em todas as suas ocupações possíveis, defensores, defensoras, servidoras, estagiários, pessoas com vínculo mais estável com a instituição ou vínculo precário, entenda, reconheça no cidadão alguém como produtor do direito e alguém entrelaçado nessas relações, e não tenha puramente só uma ideia de transmissão de conhecimento, como se aquele que está do lado de cá do balcão soubesse tudo e aquele que está do lado de lá não soubesse nada e devesse pura e simplesmente entregar a sua sorte a essa pessoa. Então, isso pressupõe o quê? Retomando já como fecho a nossa proposição inicial. Isso demanda algo que nos é muito caro, principalmente no direito, né, que é a partilha não só do poder, né, porque no momento que você inclui aquela pessoa que nada sabe, na decisão você está dividindo poder com ela, e você também está dividindo o saber, né, porque a partir do momento que o defensor, que a defensora, não pressupõe que só ele sabe, que aquele pobre coitado, ignorante, não sabe nada, nós estamos estabelecendo uma outra forma de relação no mundo. E uma forma de relação que eu acredito que evita o que normalmente se percebe muitas vezes nesse novo acesso à justiça que se tem no Brasil, que é o que a gente denomina de terceirização do conflito, que é aquela ideia de eu cheguei na frente do defensor público, do advogado, do juiz, então agora o problema é dele, ele que me deu uma solução, eu vou ficar aqui, eu vou fazer igual na novela, vou bater boca na audiência, e o meu problema é que seja resolvido por essas pessoas aí que estão de terno, estão sendo muito bem remuneradas para fazer isso. Então, nós acreditamos que a educação em direitos, nessa perspectiva, que é muito difícil, sem dúvida, mas ela permite uma outra forma de se fazer justiça, menos alienada, menos autoritária, e, enfim, reconstruir uma nova forma de institucionalidade que é necessária para fazer sentido a ideia de defensoria pública. Assim como o colega mencionou, não tenho dúvida que é um modelo do que eu já estudei, um modelo bastante promissor, mas também não pode ser uma instituição para fazer o mesmo que já era feito, pode-se pensar até em formas mais baratas disso. Então, a instituição tem esse desafio de não só se legitimar a partir do discurso legal, né, nós estamos na Constituição ou algo nesse sentido, mas sim se legitimar socialmente, que as pessoas entendam que ali existe uma nova forma de fazer direito. E penso, só é possível uma nova forma de fazer direito se a instituição assumir
a possibilidade de partilhar o pouco de poder que tem e o pouco de saber que tem. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, uma boa tarde a todos.